paz do Senhor para os irmãos, amém, irmãos? A paz do Senhor para os nossos amigos internautas que nos assistem nesta tarde. Que vocês possam continuar assistindo esse culto. Como todos os cultos, o Senhor tem uma palavra de bênção para a tua vida. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos estar fazendo a leitura oficial, a leitura anual. A gente se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Deus querido, Deus amado, te louvamos e te agradecemos, Pai amado, por este culto abençoado. Deus, que o Senhor venha se fazer presente em nosso meio, Pai amado. Deus, que o Senhor venha estar na direção, Pai amado, de tudo, nas nossas vidas, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, te rendemos glória, Pai amado. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. E desde já eu passo todo o trabalho para a nossa pastora Naira. Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? E aos nossos irmãos também internautas, nós cumprimentamos com a paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, culto de ensino da palavra. E nós estamos aqui mais uma vez para aprender da palavra do Senhor, que é alimento para a nossa alma. Sinto-me feliz por estar na direção deste culto, por ver nossos irmãos aqui juntamente conosco para adorar e bendizer o nome do Senhor. Aleluia, vamos estar dando início a este culto e convido o Ministério Brasas Vivas para estar adorando ao nome do Senhor nesta noite. Vamos estar dando glória, louvores e adoração ao nosso Deus nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Mais uma vez a paz do Senhor, irmãos. Amém? Os irmãos estão ligados aí? Está todo mundo aí? A paz do Senhor, irmãos? A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor? No louvor da harpa cristã 88. Aleluia. A igreja possa nos ajudar em nome de Jesus. Jesus, meu rei, mestre, Senhor, o teu amor revela-me enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. Reconverás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração.
Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervez de gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Aleluia. O Ministério das Vivas agradece a oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Jesus. Se nós clamarmos ao Senhor, Ele sim revela-se a nós, aleluia, e é a vontade do Senhor está se revelando a nós, e cada um de nós venhamos estar, atentos e buscando a face do Senhor, pois é preciso. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé, e convido aqui o cooperador Bruno para estar fazendo a leitura oficial baseada no texto. Hoje queremos da nossa lição, e todos vamos estar abrindo os seus aplicativos aí, para estar acompanhando a leitura. Logo após a nossa irmã Ana Adris adorando ao nome do Senhor. Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor. Momento de alegria estar aqui mais uma vez no púlpito, podendo fazer o trabalho de Deus. Isso é que é importante. Peço a todos os irmãos que vá no livro de Salmos, número 119, do número 97 até o 105. Glória a Deus. Salmos 119, 97 até o 105. Que diz assim: o quanto amor a tua lei é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apertei dos teus juízos, porque tu me ensinastes. Oh, o quanto doces são tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos meus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Vamos orar, Senhor. Senhor, nesta noite eu te agradeço, ó Pai, por estar aqui ao teu púlpito falando a tua palavra, Senhor Jesus. Eu quero agradecer também a todos os irmãos que estão aqui, que o Senhor possa abençoar cada um, e aqueles que não puderam também vir, Senhor. Que o Senhor possa abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço essa rica oportunidade. A igreja pode se assentar. A irmã Ana Adris adorando ao nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Oh, Deus poderoso, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Está louvando um hino conhecido, os irmãos podem estar louvando ao Senhor. Amém. Junto comigo, amém? Oh, aleluia, Santo de Israel. Aleluia, Jesus. Já narrava a luz do dia raiar, lá estava a cena que me
impressionou. O anjo preso a Jacó, que por suas bênçãos lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem tua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma benção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma benção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. O anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem tua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma benção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma benção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu sempre agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Jesus. Você, minha irmã, meu irmão, que tem algo que colocou diante do Senhor, persevere em oração, porque a resposta do alto vem. Aleluia, não desista. O nosso tempo não é o tempo do Senhor, e no tempo do Senhor é bem melhor. Aleluia, porque no tempo do Senhor e Ele faz, e é perfeito e agradável. Se seu coração está ansioso, peça ajuda ao Senhor. Pai, eu quero permanecer, aleluia, na tua presença, perseverando, porque eu sei que o Senhor me dará a resposta, aleluia, e o nome do Senhor é glorificado, aleluia. Gostaria aqui de convidar a nossa irmã Abalanteia Nabe para estar trazendo a palavra do dízimos e oferta, e logo após a irmã Esté estará louvando o nome do Senhor. Eu cumprimento o irmão com a paz do Senhor. E cumprimento também aos nossos irmãos que nos acompanham com a paz do Senhor. Eu peço que irmãos abrem a vossa Bíblia no livro de Gênesis,
capítulo 4, versículo 2 a versículo 5. Gênesis, capítulo 4, versículo 2 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor da ovelha e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Amém? Ali se vamos pensar, sabemos que agricultor, depois da colheita, e eles costumam tirar os frutos, melhores frutos para eles. E os frutos com deformação, uma coisa, agricultores costumam, às vezes, jogar fora, deitar fora, se quiser oferta, as pessoas. Mas aqui podemos também pensar desse jeito, que Caim pode tirar desse fruto que não presta, para dar para o Senhor. E também podemos pensar que ele até pode tirar do melhor para o Senhor, mas o coração ali tão endurecido, não quer mais, parece que tem que fazer uma coisa. Dá para pensar essas duas coisas aqui. Mas o que mostra aqui também que Abel deu o melhor, o primeiro. Abel tirou o melhor para o Senhor. A Bíblia diz primícia, o primeiro que ele deu para o Senhor. O Senhor vê a nossa intenção de coração. O Senhor não vê se vamos dar de um jeito ou não, se é bom uma coisa, mas a intenção do nosso coração. Mesmo se pouco uma coisa, mas se damos com o coração voltado para o Senhor alegra da nossa oferta. Temos que dar o melhor para o Senhor. Importante é a intenção. O Senhor vê a intenção do nosso coração, como vamos dar para Ele. O Senhor não peça a ninguém para dar obrigatório. Se alguém não sentir a vontade, não dá, não chega para dar ao Senhor, porque Ele não recebe, Ele não agrada. Se vamos ofertar para o Senhor, temos que vir com coração voluntário, e ofertar na casa do Senhor. O Senhor agrada da nossa oferta. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor, eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Senhor, eu peço neste momento, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ter um coração voluntário, Pai, para fazer a Tua obra. Porque o Senhor não obriga ninguém a ofertar, ninguém dar nada para Ti. Mas que o Senhor pede sinceridade no nosso coração. Se vamos fazer algo para Ti, que venhamos fazer com coração voluntário, Pai, para dar melhor para Ti. Senhor, eu peço, nos ajuda, Senhor, a ser fiel. Nos ajuda, Senhor, a dar melhor para o Senhor. Que venhamos dar sempre com coração voluntário na Tua obra. Senhor, eu peço, Senhor, se há alguém aqui desempregado, que precisa de uma solução, Pai. O Senhor sabe, entra, Senhor, de uma forma especial. E aqueles que vão também contribuir, Senhor, receba a oferta dos Teus filhos, Pai, como aroma suave, suba a Tua narina, Pai. Em nome de Deus que oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Agradeço a minha oportunidade. Amém. Também saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irei louvar ao Senhor com alegria. Grata ao meu Deus. Não é? Vamos louvar, irmãos. A igreja souber, me ajuda. Pois é. Vamos vencer de pé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. O Senhor está neste lugar. Assim disse o rei Nabucodonosor a todos os prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros,
Glória a Jesus. Rapidamente alguém já viu e ali alguém foram informar. O Senhor não mandou se dobrar, mas tem gente aí no meio que não obedece. Mesmo sendo ameaçado de fornalha, eles ficam lá com um brilho diferente até no olhar, e de pé na multidão eles permanecem. Glória. Chama-os aqui pra gente conversar, pois eu quero ver quem vai os livrar. Traga-os à minha presença, eu vou mostrar quem manda neste lugar. Glória. E lá vem os três, firmes sem tremer, e não se importaram em viver ou morrer. Indignado, o rei Nabucodonosor começou a dizer: glória, aleluia. É verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer. Glória. Pois agora, quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorarem a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha de chama ardente. Aleluia! E que Deus os poderá livrar das questões. É quem pode nos livrar, e se não fica sabendo, rei, não serviremos aos teus deuses, nem vamos nos prostrar. Glória, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. E foram jogados na fornalha ardente, mas aconteceu algo surpreendente. É que o quarto homem lá chegou primeiro para os três jovens livrar. Eles passeavam no meio do fogo. O rei assustado faz um decreto novo: de hoje em diante só ao Deus do céu iremos adorar. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo se curvando e a igreja de pé, a igreja de pé, a igreja de pé, de pé, de pé. A igreja vai permanecer de pé. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. Glória, submete-o. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo e a igreja de pé. É o mundo perseguindo, a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé, de pé, de pé. A igreja vai permanecer. Glória, de pé. Que o inimigo queira ou não queira, mas nós vamos permanecer de pé. E eu agradeço, minha rica oportunidade. Que culto glorioso, aleluia. E o Senhor desde o início do culto está falando de perseverança, de permanecer, aleluia. Que a vitória vem, nós venceremos, aleluia. Se permanecermos na caminhada, se irmos à contramão do inimigo, aleluia. Muitos têm desistido, aleluia. Mas o Senhor diz nesta noite: persevera, filho meu, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Nós permaneceremos de pé.
fé, independente da circunstância, que o Senhor venha dar-nos força, dia após dia, para estarmos firmes nesta caminhada, nesta jornada, pois o Senhor não falou que seria fácil, mas aqueles que permanecem, aleluia, aleluia, glória a Deus, terá a coroa da vida eterna. Aleluia, permaneçamos de pé diante da presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quero agradecer ao meu Deus e ao pastor João Áquila por estar dirigindo mais uma vez o culto na casa do Senhor, por cada irmão que estiveram aqui, né, na liturgia do culto, e todos os irmãos que estão presentes neste lugar para aprender mais da palavra do Senhor. Aleluia, o Senhor tem recebido a nossa adoração. Nesta noite tem subido como um cheiro suave diante da presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Seja envolvido pela glória do Senhor, cada um de vocês. Amém. Quero estar devolvendo a direção do culto para o pastor João Áquila nesta noite. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus amados irmãos, com muita alegria eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, estamos já sentindo a presença do Senhor. Uma coisa que nós não podemos fazer é recuar, nem parar, muito menos recuar. Nós vamos permanecer de pé, avançando na presença de nosso Deus. Louvado seja ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Meus amados irmãos, fica firme em nome do Senhor Jesus. Fica firme na presença de nosso Deus. Nós estamos nesses últimos dias aqui com algumas dificuldades. Por exemplo, desde o último culto de quinta-feira, culto de intercessão, nós não conseguimos transmitir o culto. A internet com todos os pagamentos feitos, com todos os equipamentos funcionando, mas a internet toda hora cai. 3 em 3 minutos ela cai, e isso interrompe a transmissão. E eu acabei preferindo manter a gravação, depois eu publico no canal da igreja. Isso quando até nisso está interferindo, né? Na hora de transmitir, na hora de publicar a gravação que foi feita, o arquivo é grande, às vezes cai, aí tem que iniciar tudo de novo. E aí, por exemplo, eu não tenho culto de sábado, nem os cultos de domingo. E muito provavelmente não vai ter a Santa Ceia, visto que os meninos tentaram manter a transmissão, só que os arquivos que foram gravados foram picotados, né? Então não tem condições da gente juntar e fazer um vídeo do culto. Mas o de sábado e de domingo está inteiro, e eu não consegui publicar ainda, visto que toda hora volta. Ontem já tivemos acesso à operadora, e eles disseram que estava indo resolver, não resolve, olharam equipamento, olharam a linha e não sabe o que está acontecendo. Hoje disseram para fazer o teste, estou fazendo os testes. Quando eu vi já no início do culto a internet caindo de novo, caindo e voltando, eu acabei não mantendo a transmissão, não fazendo a transmissão. Nós estamos gravando, os nossos irmãos que nos acompanham pela Rede Semear Deve Santarém no YouTube, você não está acompanhando a transmissão, mas vai ter aí a gravação dos nossos cultos até que isto se resolva. Mas isso não pode nos abalar. O culto é feito para ser aqui no templo da casa do Senhor. Quantos vieram adorar ao Senhor? Você não precisa de internet para entrar na presença de Deus, para adorar a Deus. E nós precisamos avançar. Amém, irmãos? E a gente sempre tem essas gravações, essas transmissões para alcançar mais pessoas. Também alguns dos irmãos que não podem estar também poder acompanhar. Mas nós viemos fazer o culto na casa do Senhor. Enquanto não se ajusta, assim será. Mas em nome do Senhor Jesus, muito em breve estará normalizado as transmissões. Enquanto isso, a igreja segue. Aleluia, a igreja segue caminhando na presença de nosso Deus. Meus amados irmãos, quinta-feira às 6 horas da manhã, nós teremos oração aqui no templo. As nossas orações sempre acontecem às 6 horas da manhã, visto que os irmãos preferiram assim. Também temos outros horários de oração. Os irmãos que queiram ter o seu período de oração, quantos me ouvem, digam amém. Os irmãos que querem ter o seu período de oração,
em outro horário, nos procure. A igreja, a casa do Senhor, é casa de oração, para que você possa buscar a face do Senhor. Oficialmente, às 6 horas da manhã, na quinta-feira, estamos aqui com o templo aberto, recebendo os irmãos, e tem sido uma bênção aqui nas madrugadas. Visto que 6 horas aqui em Portugal é madrugada, né? Não é isso, irmã Amélia? 6 horas, irmã Amélia, nossa portuguesa aqui, confirmou. 6 horas é madrugada. Então, às 6 horas estamos aqui na presença do Senhor. E às 19 horas nós temos o culto de intercessão. Sexta-feira nós vamos ter um trabalho com os adolescentes e com os jovens, ao mesmo tempo que também teremos aqui um trabalho de reestruturação também na nossa fiação, na nossa energia. E às 22 horas, grande trabalho de oração aqui, às 22 horas será aqui no templo. Sábado nós vamos ter aqui a nossa EBT normalmente, Escola Bíblica para Todos. Domingo também nós teremos o nosso culto de celebração, culto de missões normalmente. Enquanto isso, teremos também no sábado e no domingo a nossa festa de gratidão por 1 ano da ADEF Almerim. Os irmãos que queiram participar das festividades de 1 ano da ADEF Almerim estão liberados. É bom só informar para que o pastor Wellington Carvalho ele possa também estar organizando. A nossa participação oficialmente da igreja, vai estar lá o Ministério Moriá, será no domingo, mas estaremos lá também com os nossos irmãos. E às 16 horas e 30 minutos acontecerá um grande impacto evangelístico ali na cidade de Almerim. Então vamos nos unir lá com os irmãos e já fica para o culto, né? Já vai estar calor mesmo, já vai estar suado, então já fica para o culto, adorar, celebrar ao nosso Deus. Amém, irmãos? Então, sábado, às 16 horas e 30 minutos, impacto evangelístico a partir do templo de Almerim. Vamos fazer um trabalho ali ao redor do nosso templo. Às 18 horas, já direto, nosso culto de celebração, com participação da mesa diretora da Comadef, nosso pastor presidente. Também irmãos de outras regiões estarão presentes nesta festividade. Também no domingo, nós teremos a festa da gratidão, também a partir das 18 horas. Então, esses são os nossos avisos iniciais, importantes, para que os irmãos possam continuar na sua programação. Os irmãos que queiram adquirir o livro do pastor presidente, Uma Vida de Decisões, procure a pastora Naira, ela tem mais instruções a dar aos irmãos. Tem poucos volumes, e esses volumes vieram para Santarém. Então, os irmãos aí têm a oportunidade de estar adquirindo o livro do pastor presidente, pastor Abraham Robson Ferreira. Amém, irmãos? Então vamos para a nossa lição nesta tarde, início de noite de terça-feira. Eu tenho certeza que Deus também tem uma palavra ao teu coração, através da ministração da aula, a ministração das nossas lições. Estamos estudando a lição sobre a razão da nossa fé. Diga a razão da nossa fé. O propósito da lição desse trimestre é mostrar na Bíblia o fundamento da nossa fé. Nós temos que crer e saber em quem cremos, e nesse quem cremos tem o como crer e por que cremos. Nós cremos em Jesus segundo as Escrituras, e cremos segundo também as Escrituras. Por isso é muito importante termos a razão da nossa fé bem fundamentada nas nossas mentes e nos nossos corações. São lições que já conhecemos, mas são lições de fundamento. O que são lições de fundamento? O que serve um fundamento? Serve para sustentar toda a obra, toda a construção. Nós temos aqui irmãos que são construtores. Se eles construírem do nada, a obra pode cair. Mas se há um fundamento e é construído sobre este fundamento, a obra não cai. Então nós precisamos ter esses fundamentos bem firmes e fortes em nossos corações, para que aquilo que construímos diante desta fé não seja destruído. Para que você, quando ouvir um falso profeta, ou às vezes não é nem um falso profeta, é só um profeta que não tem muita instrução da palavra de Deus, não deveria, mas sempre tem pessoas, e até pessoas de boa fé, pessoas que não são exatamente má pessoas, nem má cristãos, mas não têm um fundamento que deveriam ter. Mas quando nós ouvimos pessoas assim, a nossa fé não é abalada, porque nós estamos firmados na palavra de Deus. Então esta é a necessidade que temos de estudar um pouco da razão da nossa fé.
Eu gosto do fundo musical, mas eu gosto bem baixo, né? Os irmãos já observaram. Então, nós estamos estudando a razão da nossa fé e nós estamos desde a última terça, aliás, do último sábado, estudando sobre o pecado e a solução para o pecado. O diácono Alex Neres ministrou no último sábado o início da lição que fala sobre o pecado, e lá ele explicou que pecado tem lá as definições de pecado, que comumente chama-se de errar o alvo, ou também de errar ou desobedecer as palavras do Senhor. Lá também foi ensinado que o pecado alcançou todos os seres humanos, porque viemos de um Adão. Nós viemos de um homem, o pecado entrou por ele e como um defeito genético foi passado a todas as gerações. Por isso está escrito que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas nesta tarde nós vamos estudar sobre a solução que Deus deu para o pecado. Amém? Diga aí a lição, está aí o título da lição no telão. Os irmãos podem repetir após no 3. 1, 2, 3. Aleluia, a solução para o pecado. Antes da gente avançar, os irmãos vão observar até na história secular que o ser humano ele sempre buscou soluções para o pecado. E essas soluções sempre fracassaram. Porque nós somos tão ímpios que até as nossas obras de justiça chegam na presença de Deus como um cheiro de coisa podre. Ou seja, até as nossas melhores obras sem Deus são obras que não têm valor nenhum. Nós tentamos, mas nós não conseguimos. Na verdade, quanto mais tentamos, mais nos afastamos de Deus. Só que está escrito em João, Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16, que Deus nos amou de tal maneira que Ele trouxe uma solução para o pecado, para o ser humano. Todo aquele que crê será salvo. Quem não crê, olha, veja que não vai ser condenado, já está condenado. Ou seja, o pecado deixou o ser humano já em condição de perdição, já é em condição de pecado, em condição de condenação. Qual foi a solução de Deus? É a lição desta tarde, início de noite. Texto áureo, a nossa irmã vai colocar aí. Os irmãos podem ler, todos em uma só voz. 1, 2, 3. Muito bem. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é o nosso texto áureo. Nossa base bíblica, teológica sobre pecado diz que nós somos pecadores. E sem a graça de Deus, nós estamos perdidos, estamos distante da glória de Deus. E quem é a glória de Deus? A glória de Deus chama-se Jesus Cristo. E Ele veio à terra para nos restaurar para Deus, nos redimir para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado. Vamos então para a nossa verdade prática. Verdade prática, os irmãos conseguem todos ler em uma só voz. 1, 2, 3. Vamos lá, todo mundo junto, para ficar bem bonitinho. Vamos lá, 1, 2, 3. Aleluia. Guarde bem essa expressão, já foi ministrada no sábado passado, por isso eu não vou avançar com a verdade prática, mas o cerne, é o resumo de toda a nossa lição, tanto de sábado quanto de hoje. Nós somos pecadores e todos os seres humanos estão em condição de pecado. Em condição de pecado não podem entrar na presença de Deus e desfrutar da glória de Deus. Sem a glória de Deus, não consegue nada, é de mal a pior. Mas em Deus nós temos, através do arrependimento e da fé na obra expiatória de nosso Deus, nós podemos se restaurar e esta comunicação será restaurada. Então, qual foi a solução
que o Senhor nosso Deus trouxe para nós. A lição hoje vai focar mais na solução de Deus para o pecado. Eu queria que alguém abrisse a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Alguém está com o microfone aqui? Eu queria que alguém, mesmo que não fosse ler, mas tivesse aí, algum dos irmãos abram Efésios capítulo 2, versículo 1. Também, outra pessoa, outro irmão, abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículo 23. E também, outra pessoa, abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Primeiro texto, Efésios, capítulo 2, versículo 1. Quem encontrou, pode ler. Aqui no microfone. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Muito bem, esse é o texto. O que é que o apóstolo Paulo está falando? Que o pecado, antes da gente começar a falar de fato na solução, o pecado nos colocou em condição de morte e de ofensa contra Deus. Essa definição de morte também vai estar bem visto em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Alguém encontrou? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Pode ler. Porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E quem encontrou Isaías, capítulo 59, versículo 2? Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Muito bem, como eu disse no início, há sempre uma solução, uma tentativa de solução dos homens. Mas o pecado nos colocou em condição de morte. Estamos mortos sem Deus. No pecado estamos mortos. E este pecado nos coloca também em ofensas. Ou seja, sempre vamos estar um ofendendo ou se ofendendo. Porque às vezes a pessoa pensa, eu não ofendo ninguém, mas se ofende com o irmão. Se ofende com o irmão, também está em pecado. Porque o padrão de Deus para os relacionamentos das pessoas é de amizade, de comunhão uns com os outros. Então, quando estamos em pecado, ou na condição de pecado, é em morte e em ofensas. A gente ofende e se ofende ao mesmo tempo. E a morte acabou sendo a consequência do pecado. O apóstolo Paulo chama de salário da morte. Por isso que ele diz que quem está em Cristo, nova criatura é, e estando em Cristo, agora a morte já não é salário. A morte agora é lucro. Veja que salário é resultado de alguém que trabalhou e recebeu o seu salário pelo seu trabalho, sim? E qual é o lucro? Alguém que é dono do seu próprio negócio, trabalhou e recebe o lucro daquilo. Ou seja, a morte vai levar o pecado vai levar todas as pessoas à morte. A diferença é que para o crente ele é lucro, para o não salvo ele é salário. De qualquer forma, tem aí um problema chamado morte. E este outro problema é mais agravado ainda com o que Isaías disse, que esta morte significa separação de Deus. Irmãos, a pior coisa de um ser humano é ele não poder estar na presença de Deus. As pessoas até acham que é até bom fugir de Deus, ou a outros até dizem que não existe Deus, mas a pior coisa que é para um ser humano é ele fora da presença de Deus. E esta condição vai piorar quando a morte física chegar a esta pessoa, porque daqui segue-se o juízo, ou é céu ou é inferno.
Então, olha como o pecado ele está afetando e como o pecado ele é universal, como foi explicado na aula anterior. Porque todos morrem. Não tem ninguém aqui que vai ficar, vai ter 200, 300 anos e vai viver eternamente. O melhor dos melhores que pode nos acontecer é Jesus voltar agora. E aí quem estiver vivo não vai participar da morte, mas vai precisar ter uma transformação no seu corpo. Porque sem a transformação no seu corpo, não poderá ir para as mansões celestiais. Amém? Então olha como o pecado deixou as pessoas e como isto está afetando o ser humano. Então nós precisamos da solução. Era para estar 2 slides aí, na hora de baixar para o programa aqui, acabou virando um só. Mas tem a solução de Deus para o ser humano. Então alguém abra aí sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 1, é a primeira parte. Outra pessoa já abre Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Outra pessoa abra Tito, capítulo 2, versículo 11. E outra pessoa abra Atos, capítulo 17, versículo 30. Então, alguém ache Efésios 2, versículo 1. Outra pessoa já abra Romanos, capítulo 6, versículo 23. Quem achou Efésios, capítulo 2, versículo 1? Pode ler de novo. Eu sei que já tem lá a leitura. Só um momento. Tito, capítulo 2, versículo 11. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Muito bem. Aí está a solução para Deus, para nós. Estávamos mortos, Ele nos vivificou. O que é vivificar? É tornar a vida a algo que estava morto. Humanamente isto é impossível para nós. Até a ciência tenta no reino animal ou no reino vegetal trazer restauração de algumas árvores e tal, trazer alguma restauração através de DNA, etc. Mas, de fato, restaurar a vida, dar vida de volta a algum ser é impossível. E Deus, como disse o Senhor Jesus, todas as coisas é possível para Deus. E quando Jesus disse, Ele disse em situação de salvação. Porque antes, foi até a mensagem acho que do Mauro na quinta-feira, ele disse isso num intervalo de 2 eventos onde 2 pessoas querem a salvação. E essas 2 pessoas são ricas. O primeiro é um jovem que se apresentou diante de Jesus e disse: Senhor, o que eu faço para ser salvo? Jesus disse: obedece os mandamentos. Ele disse que já obedecia desde a sua infância. Aí Jesus disse: mas falta uma coisa, você ainda não depende, você ainda depende da sua riqueza, você ainda depende das suas forças, você precisa depender da fé, você precisa ser restaurado pelo poder da fé e não pelo poder da sua riqueza. Vende tudo, dá aos pobres e me segue. E é bem bom lembrar que um texto anterior eles se perguntaram: Senhor, o que é que nós vamos ganhar seguindo ao Senhor? Aí Jesus disse: nesta vida 100 vezes mais e a vida eterna. Talvez ele não tenha pegado essa instrução antes. Ele se entristeceu e saiu. Jesus também ficou triste, porque Jesus disse: verdadeiramente é complicado um rico ser salvo. Porque uma pessoa rica, normalmente ela está com o seu coração na sua riqueza, na sua força e no seu poder. É mais fácil um camelo passar por um fio, pela agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Ele não está dizendo que é impossível, só está dizendo que é muito difícil. Aí os discípulos perguntaram: Senhor, como nós poderemos ser salvos? Aí Jesus disse: para Deus nada é impossível. E a prova de que para Deus nada é impossível é que já na sequência Jesus está indo para Jericó. No meio do caminho, um outro rico, até com seu coração desobedecendo a lei do Senhor, foi atrás de Jesus, mas estava tão em situação de pecado que nem se apresentou a Jesus, porque nem conseguia identificar Jesus. Subiu
uma figueira, subiu num pé de árvore lá, subiu e Jesus se encontrou e falou: olha, eu quero ter um encontro com você, eu vou lá na sua casa. E lá na casa ele mostrou todo o seu arrependimento que a palavra de Deus pode produzir na vida de um ser humano. Zaqueu, ele foi impactado pela palavra do Senhor Jesus, desde quando encontrou lá na árvore, até quando ele chegou na casa, que ele chegou ao ponto de dizer: eu me arrependo, eu vou devolver aquilo que roubei e vou dar metade dos meus bens aos pobres. Ou seja, não é impossível ser salvo, não é impossível ser vivificado. Deus opera este milagre. Ele nos vivificou em Cristo Jesus. Ele trouxe vida nova para os nossos corações. Quem achou Romanos capítulo 6, versículo 23? Carta de Paulo, apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. E quem achou Tito 2:11 já esteja pronto. Porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Veja que os mesmos textos que nós lemos antes, mas agora está falando que o salário do pecado é a morte, mas Deus nos deu um dom, Deus nos deu uma graça, Deus nos deu um presente. Que presente é este? A vida eterna. O pecado trouxe morte, mas Jesus trouxe vida, e vida eterna. Com Jesus, a morte já não tem mais o poder, já não tem mais o domínio. A morte, na verdade, nos coloca na condição de salvação eterna em Cristo Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso? Agora, que coisa maravilhosa. Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Glória a Deus. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Nenhum glória. Porque tinha um povo que achava que a salvação era só para ele. Veio Jesus e disse: a salvação é para todos os seres humanos. O meu sacrifício valerá para todos os seres humanos, e ela estará disponível, aleluia, a todos os seres humanos. A graça está disponível. Se há alguém que está achando que não tem condição de ser salvo pelas suas forças, realmente não tem. Mas há uma graça de Deus para a sua vida. Você deve ser salvo em Cristo Jesus. Aleluia. E quantos já receberam esta graça? Esta graça é dom de Deus e é a vida eterna. Ele nos vivificou em Cristo Jesus. Antes de recebermos essa vida, nós até parecíamos que estávamos vivos, mas na verdade não estávamos vivos, estávamos mortos. Nós não conseguiríamos adorar a Deus em espírito e em verdade. O nosso espírito não tinha comunhão com Deus. Eu tenho uma teologia que o espírito humano só se comunica com Deus. Nem o diabo consegue comunicar com o espírito humano. Ele só consegue comunicar com o homem através da alma, com dardos inflamáveis contra o ser humano, ou através do mundo real. Do mundo real não, do mundo físico. O mundo da alma e do espírito também é real. Mas o mundo físico, o diabo só consegue comunicar assim. E nós temos o poder de nos comunicar diante de Deus através do nosso espírito. Não só de Ele vir até nós, ouvir-nos e falar conosco, mas nós também temos a autoridade e a autorização, um caminho de chegar até as mansões celestiais e chegar até a sala do trono. E isso até enquanto estamos na terra. Imagine quando partimos para as mansões celestiais e ficarmos eternamente com Ele. Então, meus amados irmãos, a solução de Deus para nós é uma graça que nós devemos, como disse o salmista Davi: tomarei o cálice da salvação todos os dias da minha vida. Entre muita coisa que ele deve fazer pelos dons de Deus, pelas bênçãos de Deus, é de se alegrar de que é salvo em Cristo Jesus. Amém, meus amados irmãos? Glória a Jesus. A graça do Senhor está disponível. Quem achou Atos, capítulo 17, versículo 30? Atos, capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância,
Anuncie agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Amém. Eu disse que o texto bíblico, né, a nossa Bíblia está dizendo que Deus nos vivificou em Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus, a morte de Jesus nos trouxe vida. Esta morte e esta vida que Ele nos deu é uma vida abundante e eterna. Porque se fosse só eterna, muita gente ia ficar dizendo, não quero. Não, é abundante também. E abundante, a expressão abundante aqui, ela é toda a expressão do reino de Deus, da alegria, da paz, da provisão, da providência. Tudo é abundante na vida que Cristo nos dá, que Deus nos dá em Cristo Jesus. E esta vida é eterna. Este dom é gratuito. Eu não posso cobrar ninguém. E se alguém chegar cobrando, você não paga. Nem pode até encarar. Este não é o evangelho que nós recebemos. A palavra de Deus diz que a graça de salvação, a graça de vida eterna, a graça de vida abundante, ela é gratuita. Jesus já pagou tudo lá na cruz do Calvário. A salvação eu tenho por arrependimento e fé em Jesus. Já está tudo resolvido. E esta graça está disponível. E esta graça está encontrada na pessoa de Jesus. É por isso, irmãos, que nós precisamos pregar a Jesus, o nosso Senhor, segundo as Escrituras. Não é segundo eu acho. Porque tem muita coisa que eu poderia, dos ensinamentos do Senhor Jesus, pedir para tirar. Por exemplo, se me dissesse qual ensinamento tiraria? Tiraria aquele que diz que quando alguém me bater, eu tenho que dar outra face. Se alguém quiser alguma coisa de minha, eu tenho que dar e ainda tenho que dar mais. Se eu fosse por mim, eu tirava essa parte aí. Mas eu creio em Jesus segundo as Escrituras. Se está nas Escrituras, tem que ser segundo as Escrituras. Não é como eu acho, não é como foi me ensinado, não é como o sistema diz que é para ser, é como é nas Escrituras. É por isso que a gente vai de encontro, e aí o tema é de encontro mesmo. Nós vamos de encontro ao pensamento deste mundo. Porque lá fora é tudo ganhar vantagem, é tudo se safar, se salvar. Aqui na Bíblia não. O Jesus que nós pregamos diz que quem quiser poupar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á, receberá. Então, meus amados irmãos, tem coisas na Bíblia que a gente... Não sei você, mas eu estou falando aqui de mim. Eu, para mim, tirava. Mas é segundo as Escrituras. Então, se está aqui nas Escrituras, é daqui que vão sair águas vivas. É daqui que vai produzir a vida eterna que Jesus prometeu. É daqui que vai sair o poder restaurador e vivificador. É das Escrituras, é da palavra e é da pregação de Jesus, segundo as Escrituras. Então, aqui para a gente entender qual foi a solução de Deus para nós. A solução foi nos salvar em Cristo Jesus. O pecado da morte, Jesus dá vida, vida com abundante e vida eterna. O pecado tira-nos da presença de Deus, que é a glória de Deus. Jesus restaura a nossa presença de Deus. Quando Ele morreu, um véu foi rasgado de alto a baixo. E agora temos acesso a Deus através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Como eu alcanço isso? Está gratuitamente, está aí à disposição, através de Jesus. Eu não preciso mais pagar a Jesus, eu não preciso mais fazer sacrifícios. Agora é viver uma nova vida em Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Então temos também aí que não está perdido. Não está perdido porque temos Jesus. Se não fosse Jesus, estaríamos perdidos. Mas temos Jesus. Amém, meus amados irmãos? Então vamos para o nosso próximo tópico, a provisão de Deus. Nós temos a solução. Qual é a solução? O milagre da ressurreição. Pode passar. O milagre da restauração. Então eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia. Alguém abra a sua Bíblia em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 15. Também Romanos, capítulo 3, versículo 25. E alguém já deixa aí engatilhado
Levítico, capítulo 4, versículo 35, depois 17, versículo 11. Eu estou utilizando esta metodologia de usar os irmãos, porque eu poderia colocar aqui no telão o texto, e os irmãos lerem, todo mundo em alto bom som, amém? Quantos me ouvem de amém? Eu poderia colocar aqui no telão, mas eu quero que você tenha intimidade com a sua Bíblia, seja física, seja no smartphone ou tablet. Tá bem, irmãos? Romanos capítulo 5, versículo 15. Quem achou pode ler. Mas o dom gratuito não é como ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muitos mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 15. Agora Romanos capítulo 3, versículo 25. Nós vamos ler os versículos, daqui a pouco eu já comento. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 25. Perdi por alguns segundos. Pode ler. Ao qual Deus propôs para apropriação, pela fé no seu sangue, para a demonstração à justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Muito bem. A paciência de Deus. Levítico, capítulo 4, versículo 35. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e sacerdote, e queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados, que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Aleluia. Agora 17:11. Levítico 17:11. Glória a Deus. Diz assim: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Amém. Então nós temos esses 4 textos, né? Que mostra como é que foi essa provisão. Nós vimos lá no primeiro tópico que a solução foi Deus dar vida a quem tinha morte. E isso foi através de Jesus. Esse serviço está gratuitamente e está disponível a todo crente. Amém? Agora aqui nós estamos vendo como o Senhor operou este milagre. Na antiga aliança, como vimos aí em Levítico, era um animal que era inocente, e o pecado era expiado através do sangue do animal inocente. Só que o animal está lá, ele não está lá por livre e espontânea vontade. Ele está lá por livre e espontânea pressão. E foi lá, está sacrificado. Só que a justiça de Deus exigia que houvesse um cordeiro que fosse um cordeiro inocente, que não merecia estar lá, mas que aceitasse de livre e espontânea vontade ir para resolver. Tanto que os animais não resolviam o problema. O melhor que podia fazer era encobrir os pecados. Este inocente que fosse lá de maneira espontânea conseguiria não só resolver o problema do pecado, ele limpava o pecado, tiraria o pecado. É por isso que, por causa de Jesus, agora os nossos pecados estão nas profundezas. Tem gente que diz que é o do mar do esquecimento. Não sei se existe esse mar. É nas profundezas. E também não sei de que profundezas são essas. Uma coisa é certa. O que é que o texto está falando? Estão tão distantes que o ser humano não pode ir, o diabo não pode ir e nem Deus vai. Não é que ele não pode ir, é que ele não quer, porque já houve expiação do pecado.
Nenhum glória. Teu pecado foi perdoado e o teu pecado foi colocado nas profundezas onde Deus não quer visitar. Ele não vai lançar em rosto o pecado que Ele te perdoou, porque Ele colocou nas profundezas. Não estão mais diante de Deus. Olha o que Jesus fez. Este pecado, meus amados, o pecado veio por um homem, certo? Ah, mas não foi Eva que pecou primeiro? Eva pecou primeiro, mas ela pecou por tentação. Adão foi por desobediência prévia, por decisão própria. Além do que ele era o cabeça, ele é o cabeça da espécie. Eva foi tentada, Adão não foi tentado. Sim, mas por que entrou por ele é porque ele foi voluntário. Toma aqui a maçã. Maçã não é maçã, tá? Toma aqui o fruto. Você já comeu, então vou comer também. Já estou desejando isso há muito tempo, não sei o que, e comeu. Voluntariamente. Então, a partir daí, eles já não tinham mais a comunhão com Deus. Tanto que não tinham, que na hora que Deus ia visitar eles, eles fugiram da presença de Deus. E todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, a solução para o pecado deveria vir através de um homem também. Só que este homem não poderia vir. Veja que Deus já prometeu Jesus vir de uma virgem desde o início. Que disse para a mulher, da tua semente. Em tese, a semente é do homem. Desde o início, Deus já está falando que os redentor viria de uma virgem. Os irmãos, vocês já entenderam essa conexão? Depois é que Deus vai revelar, através dos profetas, principalmente de Isaías, que viria de uma virgem. Mas desde isso já está falando, da tua semente virá aquele que irá fazer justiça. Se Adão trouxe o pecado, veio Jesus de uma virgem, da semente da mulher, veio Jesus e trouxe a redenção para os seres humanos. Por isso que está escrito que Ele é o nosso segundo Adão. Porque no primeiro Adão nós estamos em pecado, mas do segundo nós alcançamos a redenção. Do primeiro Adão nós alcançamos a morte, do segundo nós alcançamos vida. Do primeiro Adão nós temos a condenação para viver sem Deus eternamente. No segundo Adão nós temos a restauração e agora temos a esperança de vivermos com Deus eternamente. A redenção veio por um homem, e este homem é Jesus Cristo. Não é seu pai, não é seu avô, não é o pastor, não é algum santo de antiguidade, não é nenhum dos profetas, é Jesus Cristo, aquele que trouxe a redenção. Só Ele podia trazer redenção. Moisés não conseguia trazer redenção, Isaías, Davi, nenhum deles conseguiria trazer redenção. O melhor que eles conseguiram foram ser tipo de Cristo, e devem dar glória a Deus por conseguirem ser tipo de Cristo. Mas veio Jesus, Ele sim, o verdadeiro Redentor. Só que agora nós não somos mais o tipo de Cristo. Jesus veio e nos transformou à sua imagem e semelhança. Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Que sejamos iguais a Jesus. Agora não é mais tipo, agora é sermos realmente como Jesus é. Ou seja, a nossa responsabilidade agora é maior. E como é que Jesus conseguiu trazer essa redenção? Através da sua morte expiatória. Como disse lá em Levítico, quem pecasse teria que levar um animal limpo, puro, e pelo sangue daquele animal, aquela pessoa teria o pecado expiado, ou seja, perdoado. Só que aquele perdão era aquele perdão que muita gente faz, até hoje. Eu perdoo, mas você lá e eu aqui. Tem uns que não conseguem nem conjugar direito o verbo, eu perdoo, eu cá, eu lá e você aqui. Era mais ou menos isso, porque Deus não conseguia, as pessoas não conseguiam ter a presença de Deus. Atenção, aqui. Aí veio Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem.
o Cordeiro de Deus que tira o pecado, o teu pecado, o Cordeiro de Deus que te santifica, o Cordeiro de Deus. Ele deu a sua vida e derramou o seu sangue inocente lá na cruz do Calvário. E pelo sangue de Jesus, os nossos pecados são tirados. Nós somos limpos, purificados pelo sangue de Jesus. Na antiga aliança, como purificará o homem, o jovem dos seus pecados? Através da palavra de Deus. Na nova aliança, Jesus nos purifica por sua palavra e o sangue dele tira o pecado de nós. Não se sabe o que é tirar o pecado? É a gente não ter mais vontade de pecar, de sermos santos. Aleluia. Então, aquilo que era feito na antiga aliança, Jesus fez. E agora a nossa redenção está em Jesus Cristo. E como alcançamos esta redenção? Alcançamos esta redenção por 2 passos. É de graça, mas não quer dizer que é só Jesus quem faz. Como muitos pregam por aí, não é só Jesus quem faz. Jesus fez, mas tem a nossa contrapartida. Nós temos o poder de destinar a nossa vida. Deus nos deu este poder de destinar a nossa vida. Como disse lá na antiga aliança, dou para vocês 2 caminhos: a bênção e a maldição. Em Jesus nós temos os céus ou o inferno. Qual é o passo que eu tenho que alcançar para ter a solução do pecado da minha vida? A solução está em Jesus e serve para todos. Mas para servir, para quem quer receber, tem que tomar 2 passos. Primeiro, se arrepender dos seus pecados. Reconhecer que é pecador. Reconhecer que é mal. Reconhecer que está destituído da glória de Deus e que não tem condições de receber a glória de Deus. Mas não fica por aí. Porque a gente não fica naquela lamúria de que é pecador, de que... Não. Nós somos resgatados, nós somos comprados, nós somos purificados. Nós somos transformados em Cristo Jesus. Nós temos que crer em Jesus. Amém, irmãos? Então, qual é o nosso passo? Arrepender do pecado e crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o Espírito Santo vem e nos sela com esta verdade. Ele comunica o nosso espírito, o espírito que estava morto, porque o espírito só comunica com Deus. Não tem comunhão com Deus, está morto. Não serve para nada. Aí vem o Espírito Santo e revivifica o nosso espírito. E diz para nós, e testemunha para nós, que somos salvos em Cristo Jesus. E temos a certeza agora de que o nosso nome está escrito no livro da vida. E agora somos nova criatura através de Jesus. Amém, irmãos? Então a nossa lição falou sobre pecado, a martiologia. Martiologia na doutrina, na teologia sistemática, é a doutrina que estuda o pecado através da Bíblia. O que é que a Bíblia diz sobre o pecado? Que todos pecamos em Adão. Todos nascemos em pecado. E por causa do pecado estamos destituídos da glória de Deus. E por causa do pecado estamos mortos. Estamos em ofensas, estamos sem Deus. Nós não conseguíamos ter a restauração do pecado por nossas próprias forças. Veio Jesus, que é Deus, se tornou homem. E este Jesus nos trouxe vida nova. Ele cumpriu toda a lei de Deus, perdoou os nossos pecados, nos purificou, nos santificou, nos restaurou, nos redimiu e agora somos filhos de Deus, nova criatura. Então esta é a lição de hoje. Nós somos restaurados por Deus. Então, irmãos, o pecado ele é maligno. Ele também é humano, porque o homem pecou. Agora não é humano mais permanecer no pecado. É como se diz, as pessoas não vão para o inferno por causa do pecado, porque o pecado já destinava as pessoas para o inferno. Nós já nascemos com esse destino. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem não crê já está condenado. As pessoas hoje não vão mais para o inferno por causa do pecado. As pessoas vão para o inferno porque rejeitaram a solução de Deus para o pecado. E a solução de Deus para o pecado é Jesus de Nazaré. A solução de Deus para o pecado é arrependimento de verdade.
É a palavra de Deus gerando em nós fé. E a gente, quando recebe a palavra de Deus, não endurecer o coração, como fez aquele jovem. Vou ter que voltar lá para aquela estrutura de Lucas. Aquele jovem recebeu a palavra de Deus, e esta palavra é poderosa para gerar fé. Só que muitos não tomam a decisão de obedecer a palavra de Deus, como fez aquele jovem. Mas a verdade é que a palavra de Deus tem poder de gerar em nós fé. Por isso que é preciso pregar o Evangelho de Deus, é preciso pregar a palavra, é preciso pregar Jesus para poder ter o poder de gerar fé. O Espírito Santo tem poder de convencer o homem. Temos que fazer como fez Zaqueu, judeu, corrupto, não obedecia às leis, mas ouviu a palavra, aceitou a palavra, se submeteu à palavra e aceitou as consequências de obedecer a palavra, até de ficar pobre. Amém, irmãos? Quantos já tomaram essa decisão de servir a Jesus? Se arrepende dos seus pecados, crê no sacrifício do Senhor Jesus e segue avante até chegar nas mansões celestiais. Então, para a gente refletir e a gente ter aqui uma noção do encerramento da aula, o termo genérico para designar pecado significa a ideia de se afastar ou errar o alvo. Vamos ver lá, ratar. O pecado, segundo 1 de João, capítulo 3, versículo 4, é transgressão da lei. Não é só errar o alvo, é transgredir também a lei, ou seja, desobedecer liberalmente, deliberadamente. O pecado se originou no céu e também na terra. E por que o pecado se originou? Porque Deus deu aos seres humanos, como também aos seres angelicais, o livre-arbítrio de decidir aquilo que quer para a sua vida. Mas louvado seja Deus, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus possa, meus amados irmãos, nos ajudar, que nós possamos ouvir a voz do Senhor e permanecer firme até o fim. A solução do pecado é Jesus. Mas se o começo já é bom, o final é melhor. Se o começo é bom, o final é melhor. Por isso que está escrito que a melhor coisa não é o início, é o fim. A melhor coisa não é o começo. O começo é bom? É. Glória a Deus. O começo dá aquele ânimo, aleluia. O começo é aquele primeiro amor que nos faz entregar totalmente, que nos faz até sacrificar, até entregar a nossa vida. Glória a Deus. Mas o melhor mesmo é o final. Ao que vencer, receberá a coroa de vida eterna. A salvação está em Jesus Cristo. E a manutenção da salvação está em permanecer em Jesus Cristo. Que você possa ficar em pé em nome do Senhor Jesus e que esta palavra possa renovar o seu coração em nome de Jesus. Meus amados irmãos, após o culto, os nossos irmãos que não puderam participar da Santa Ceia, vou pedir ali ao presbítero Maurício, o segundo vice-superintendente desta igreja, estará ministrando a ceia aos nossos irmãos que não puderam, aqui à minha esquerda. Tá bem? Vamos orar então? Quero convidar aqui a auxiliar Alexandre para estar orando, agradecendo a Deus por este culto. E já na sequência estarei ministrando a bênção apostólica. Fica firme, irmãos. Jesus, Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Fica firme na presença de Deus. Não abandone a sua fé. Não abandone a sua fé. Não abandone aquilo que Deus já fez na sua vida. Não seja como um porco que volta, depois de limpo, volta para a sujeira. Não seja como um cão que depois de vomitar, volta para o vômito. Seja como santo. Permanece fiel até o fim. Em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, nós te agradecemos ao Senhor por tudo que ouvimos da tua parte nesse santo lugar.
E saímos daqui, ó Deus querido e santo, vivificados por Tua palavra, fortalecidos por tudo que aprendemos aqui. E agora, Senhor Jesus, te pedimos ao nosso Salvador, nos fortalece para esses dias maus que há de vir. E, Deus, nos fortalecidos na fé, possamos levar o Teu Evangelho, ó Pai, com a ação do Teu Espírito Santo, para que todo aquele que ouça a boa palavra creia em seu coração, porque assim aprendemos de Ti, porque o crer vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Deus querido e santo, prepara corações, nos leva em segurança para nossos lares, ó Deus querido e santo, nos dá uma noite tranquila e um sono reparador na Tua presença. Derrama a Tua bênção, ó Deus querido e santo, a todo irmão e irmã que não pôde vir à Tua casa para adorarmos juntos, por um motivo de força maior ou de saúde. Ó Deus querido e santo, assim cria, ó Deus, ó Pai, a oportunidade para que em próximo encontro, um próximo culto, assim possamos em um só coro bendizer o Teu nome, que é santo e digno de toda honra e toda glória. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Faz assim com suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E todos em uma só voz cantemos. Amém. 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 Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.